Uma boa noite a todos os nossos amigos do Facebook. Estamos entrando agora ao vivo, né, fazendo essa live. E hoje é um dia muito importante. Hoje, há exatamente 163 anos, Allan Kardec codificava este livro aqui, o Livro dos Espíritos. Eu não tenho palavras para exprimir o bem que esse trabalho de Allan Kardec foi capaz de fazer na minha vida, no meu coração. Não consigo exprimir isso em palavras. O que a gente tenta fazer é exprimir através dos sentimentos, através dos pensamentos, através da modificação íntima. Mas foi um trabalho gigantesco, né? Foi feito por Allan Kardec, um trabalho hercúleo, demandou muita força, muita energia. Allan Kardec, em um determinado ponto da codificação, ele foi aconselhado pelos espíritos para que parasse, para que ele não sucumbisse, para que ele não desencarnasse antes de terminar o trabalho que deveria ser feito. Então, é um trabalho de enorme valia. E o Livro dos Espíritos, ele foi feito, foi moldado, foi materializado no planeta por vontade de Deus, né? Pela vontade de Deus. Porque o próprio Cristo nos informa que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, pela permissão de Deus, os espíritos puderam se manifestar e, manifestando-se, trouxeram, através do Allan Kardec, essa obra primorosa que é o Livro dos Espíritos. Só quem já leu o Livro dos Espíritos é capaz de ter uma ideia aproximada do valor que tem essa obra, os livros de filosofia, de teosofia, eles passam ao largo daquilo que está escrito aqui. O Livro dos Espíritos é um manual. Quando a gente compra um liquidificador, uma televisão, um celular, né, vem aqueles manuais para te ensinar a utilizar o liquidificador, a televisão. O Livro dos Espíritos é um manual de conduta de vida. O Livro dos Espíritos é para você aprender a usar bem a sua vida. Para você não precisar ir para manutenção, não é? Porque quando a gente não usa bem a nossa vida, a gente vai para manutenção, fica doente, fica depressivo, carrega ansiedade consigo. Isso mais tarde vira uma doença. Nós temos muitos problemas quando nós não sabemos controlar a nossa vida de acordo com os preceitos que primeiro nos trouxe Jesus, não é? Então o Livro dos Espíritos é uma obra muito valorosa nesse sentido, no sentido de nos indicar, de nos apontar um norte, mas o Livro dos Espíritos faz mais do que isso. O Livro dos Espíritos, ele nos diz de onde nós viemos, porque ele trata aqui do mundo dos espíritos, do campo espiritual. Então ele fala das desencarnações, o Kardec trata da erraticidade aqui no Livro dos Espíritos. A Jussara Jaqueto está mandando um oi pra gente. Oi, Jussara, boa noite, bem-vinda à nossa live. Então o Livro dos Espíritos, ele
ele trata, o Kardec fala da erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é aquele momento em que nós estamos aqui encarnados hoje, em um determinado momento nós vamos desencarnar e vamos para o plano espiritual. E quando nós chegarmos ao plano espiritual, nós estaremos na erraticidade. É isso que o Kardec chama de erraticidade. E por que ele fala de erraticidade? Não é porque está em erro, não é isso. Também isso, né? Porque nós não estamos no acerto ainda, estamos buscando. Mas o estado de erraticidade que o Kardec fala é porque quando nós estamos no plano espiritual, nós voltaremos um dia para o plano físico. Então ele chama quando você ler o livro dos Espíritos e encontrar essa palavra erraticidade, é esse momento que nós estamos no plano espiritual, esperando para voltar para o plano material, para o plano físico. Porque nós só evoluímos com esse andamento, encarnando, vivendo as experiências que nós temos que viver numa determinada encarnação, desencarnando, partindo para o plano espiritual, nos preparando para retornar para o plano físico. O ideal seria que quando nós estivéssemos aqui no plano físico, nós estivéssemos nos preparando para chegar bem no plano espiritual. Porque quando nós estamos no plano espiritual, nós sabemos que nós vamos vir para o plano físico, para o mundo físico. Então a gente começa a estudar, a gente começa a ler coisas, começa a frequentar cursos, porque tem tudo lá no plano espiritual. A gente não fica lá tocando harpa, não é? Sentado numa nuvem. Não, a gente vai trabalhar, vai estudar. Aqueles que quiserem, claro, não é? Porque Deus não obriga ninguém. O livre-arbítrio funciona aqui e funciona lá no plano espiritual. Mas aqueles que quiserem vão fazer a sua melhora. E nós então nos preparamos para uma nova encarnação. Fortalecemos aquelas partes que nós sabemos que são fracas em nós. Então, por exemplo, eu lido ainda hoje com ansiedade, não é? Eu sei que eu tenho um problema com a ansiedade. Se eu tenho esse problema com a ansiedade, eu preciso lidar com isso. Quando eu estou desencarnado, a primeira coisa que eu vou fazer é lidar com isso, a questão da ansiedade, não é? A Ana Maria Venâncio, minha tia, apareceu por aqui no Facebook, uma boa noite. O Ailton também, Ailton Pereira, amigão, bem-vindos. Então no plano espiritual a gente vai lidar com essas coisas. A gente vai lidar com isso, com as nossas partes fracas. E a gente se prepara para encarnar. E aí a gente encarna. E aí a gente recebe, por misericórdia de Deus, o que é o livro dos Espíritos, o que os Espíritos chamam de véu do esquecimento. É para a gente esquecer a vida espiritual que nós tínhamos antes de encarnar, as vidas anteriores, porque senão seria muito difícil para a gente evoluir. Então nós recebemos esse véu do esquecimento. Só que esse véu do esquecimento ele tem o condão de fazer duas coisas. Primeiro, de fazer a gente esquecer, não é? A vida espiritual e toda a parte espiritual que nós tivemos, as vidas anteriores. Mas também nos faz esquecer os projetos que nós abraçamos no plano espiritual. Nos faz esquecer enquanto nós estamos aqui acordados, aqui conversando. Porque quando nós vamos dormir, muito a miúde, muitas vezes, os espíritos nos lembram, porque nós não estamos aqui desassistidos, nós estamos assistidos sempre. Então nós dormimos e nós vamos para o plano espiritual e nós recebemos orientação. Esse nosso sono, aquilo que a gente chama de sono, serve justamente para essas questões, para os espíritos nos alertarem dos tratos que nós fizemos no plano espiritual antes de encarnarmos, não é? O problema é que também, quando a gente dorme, Deus permite que nós façamos aquilo que nós queremos. E muitas vezes nós não vamos atrás desses nossos amigos benfeitores. Nós vamos para outros lugares. E a gente às vezes tem pesadelo, tem sonhos ruins, né? Porque nós não estávamos num lugar realmente muito bom, que o nosso espírito foi buscar uma outra coisa. Mas o livro dos Espíritos, então, ele nos fala do momento anterior à nossa encarnação, ele nos fala de como seria o ideal da nossa encarnação e nos prepara para a desencarnação.
Esse livro aqui só fez isso. Só fez isso. Não é? Ele fala de onde você veio, como é que você está e para onde você vai. Ele te dá uma dica. Não é? Te dá uma dica. Porque aqui a gente tem uma coisa chamada lei de causa e efeito. Os espíritos nos ensinaram que o nosso futuro não está pronto. Nosso futuro está sendo feito hoje. É por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Que negócio, tem gente que fala assim, eu vou não sei aonde, vou jogar o búzio, vou ler a mão. Nada contra, se isso te faz bem. Mas você tem que lembrar que o futuro não está pronto. O futuro está sendo feito hoje. Nesse momento aqui a gente está plantando uma semente. Eu, você que está me assistindo, nós estamos plantando uma semente aqui. Que fruto que ela vai dar, que árvore que vai germinar, que pensamentos que vão decorrer disso tudo, a gente vai ver. Cada um de nós, com seus conhecimentos, com o seu interesse. De repente a gente passa por aqui e não guarda nada disso, não é? Mas esse livro ele é super importante, por isso ele nos abriu uma nova era. E os espíritos nos falam isso, nos prolegômenos. Eles falam que a missão deles é nos instruir e nos ensinar para nos regenerar e permitir que aconteça, que ocorra uma nova era de progresso, de evolução da humanidade. Essa é a missão dos espíritos. Os espíritos não estão aqui para ajudar a gente a ganhar na loteria, para arranjar emprego. Não, gente. A intenção ela é maior do que isso. De repente, entre uma coisa e outra, você também é auxiliado, encontra um emprego, se cura de uma doença, eventualmente toma um passe na casa espírita, sai de lá mais aliviado, você resolve um problema familiar de anos, afasta de você um obsessor que estaria te atrapalhando, não é? Tudo isso acontece, mas a intenção é mais do que isso. Porque essa é a nossa luta imediata. E os espíritos lutam por nós, não é só para hoje, não é só para amanhã, é para a eternidade. Então, nós precisamos também, quando nós lemos o livro dos Espíritos, nos colocarmos na condição de espíritos eternos. Nós precisamos nos colocar na condição de espíritos eternos. Lembrar que essa não será a nossa única existência, não será essa a nossa única vida. E quando os espíritos vieram trazer essa obra maravilhosa para nós, há 163 anos atrás, exatamente no dia 18 de abril de 1857, Kardec fazia o lançamento desse livro. Esse livro era materializado no mundo físico. Porque essa obra é dos espíritos. Essa obra não é nossa. Essa obra não é do Allan Kardec. O Allan Kardec foi o camarada que protagonizou, que fez as perguntas, que recebeu as possibilidades materiais para editar esse livro em 1857, que não era fácil. Hoje a gente edita um livro na internet com facilidade, né? Você tem um livro na cabeça, você põe na internet, daqui a pouco tem um monte de gente seguindo, lendo. Você tem uma música, você põe na internet, daqui a pouco tem um monte de gente ouvindo. Mas na época do Kardec era mais difícil o negócio, né? O negócio da imprensa lá do Gutenberg, difícil pra caramba. Então você tinha que ter possibilidades materiais, e o Kardec tinha. Porque no plano espiritual as coisas são preparadas, não é? Então foi tudo preparado para que o Kardec viesse, para que ele recebesse essa comunicação dos espíritos e para que ele fizesse, auxiliasse a materializar essa obra aqui no planeta. É isso. Isso aqui é uma obra materializada na Terra, do plano espiritual, não é nossa. Isso aqui é uma obra do Cristo. É uma obra do Cristo, é uma permissão de Deus. E nós, ainda hoje, temos muitos problemas na nossa existência. Hoje, nesse momento mesmo, nós passamos por um
Problema enorme. E aí a gente fala assim, eu disse, né, esse livro é um manual. E eu estive lendo aqui, esses dias, sobre a questão do progresso da humanidade. E achei uma questão interessante, na 783, o Kardec perguntou, a humanidade segue sempre a marcha progressiva e lenta, se aperfeiçoando sempre? Os espíritos falam, há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que interessante. Aí o Kardec fala aqui na questão dos flagelos. Ele pergunta, com que fim, na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Ou seja, essas coisas que são possíveis de nos levar à morte e tudo. E os espíritos respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência, sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Não é? E aí o Kardec fala assim, puxa vida, né? O Kardec era muito perspicaz. Ele fala, escuta, aí na 738, ele fala, poxa, mas só através do sofrimento, não é? É só assim? Então ele pergunta assim, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Olha como ele era perspicaz, sagaz, não é? E aí os espíritos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado o seu orgulho. E aí vai. Então, o que os espíritos estão falando aqui é mais ou menos aquilo que, em palavras simples, nós falamos no jargão espírita. Oi, Veliz, boa noite, tudo bem? A Rosângela Lima, boa noite. Que nós falamos no jargão espírita. Se não for pelo amor, vai pela dor. Porque pode ser pelo amor. Deus nos deu a capacidade de conhecer o bem e o mal. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. E nós optamos ou para ir para o lado ruim, muitas vezes, ou ficar parado, não fazer nada. E aí tem que acontecer essa sacudidela para nos fazer evoluir. Se nós não estamos evoluindo, progredindo da maneira como como se espera no plano, porque o plano espiritual tem já tem pronto para nós um parâmetro, não é, para nós seguirmos. Já existe lá toda uma escritura, vamos chamar assim, no plano espiritual, da nossa evolução. Nós temos que seguir aquele roteiro, não é? Existe um roteiro para nós já, para o planeta Terra, para a humanidade que habita o planeta Terra. Porque todos nós somos criaturas de Deus e estamos submetidos à mesma lei. E uma dessas leis de Deus é a lei do progresso. E nós não conseguimos fugir das leis de Deus. Então, esse livro, o Livro dos Espíritos, nesse sentido, ele é maravilhoso, porque ele é um manual de conduta para a nossa vida. Aqui a gente acha tudo. E basta que nós abramos o nosso coração para isso. Esse é a maior questão. Porque, como eu dizia, como nós encarnamos, a gente esquece o que a gente combinou no plano espiritual e a gente está aqui materializado agora. E nós esquecendo tudo, nós nos voltamos quase que inteiramente para as questões físicas, da vida material. Porque é tão pujante esse sentimento, né? Se eu me belisco, eu sinto dor. Se eu comer uma comida boa, isso é agradável, eu quero repetir aquilo. Se eu tenho uma sensação boa, eu quero repetir essa sensação. Então, nós estamos tão envolvidos por todas essas questões materiais que a gente esquece do que a gente combinou no plano espiritual. E aí, os espíritos
materializaram esse livro aqui no planeta, e Jesus, antes deles, já materializou a obra mais primorosa que a humanidade tem, que é o Evangelho. O Evangelho. O Evangelho do Cristo. Esse livro aqui nada mais faz do que buscar explicar o Evangelho de Jesus, não é? Porque nós estamos tentando entender o que é que o Mestre Divino queria falar. Quando ele nos pede, amai-vos uns aos outros como eu os amei, o que é que ele quer dizer com isso? Porque a gente não consegue se amar, às vezes, nem dentro de casa. Não é? E ele fala, como eu vos amei, quem sou eu para saber a quantidade de amor que o Cristo tinha no coração? Não é? Então, é difícil para nós entendermos com profundidade. Tem um conto que diz que Buda, depois que ele atingiu a sua luminosidade, quando ele já estava iluminado, depois de muito tempo de meditação, de pensamentos, de filosofando, né? Ele se iluminou e ele passou a ser uma pessoa feliz, tranquila, lidar com a vida de uma maneira maravilhosa. Nada abalava o Mahatma Gandhi, né? E o Buda. E ele então passou a viver muito tranquilo, muito sossegado, muito alegre, espontâneo, né? Via beleza em tudo, né? Via beleza numa folha, numa pedra, não é? Se encantava com os pássaros pela manhã. O mundo para ele virou uma sinfonia divina, né? Ele conseguia ver a beleza das coisas. Ele conseguia ver a beleza onde os outros só viam rudeza, onde só viam destruição. Então ele via no coração dos homens a beleza que havia. E havia um discípulo dele que ficou encantado com isso, com essa capacidade que o mestre tinha de perceber nas pessoas, nas criaturas, na natureza, a beleza sempre. E viver feliz e conhecer tudo. E ele então diz, um certo dia para o mestre, diz, mestre, por que o mestre não ensina aos homens tudo aquilo que o mestre sabe, para que os homens também possam ser felizes como é o mestre? Possam ver a beleza em todas as coisas como o mestre vê. Possam entender as criaturas como o mestre entende. Possam receber da vida as contrariedades como o mestre recebe, com tanta paciência, com tanta misericórdia. O Buda não respondeu nada. O Buda só deu uma pequena risadinha, né? Um leve entonar assim, né? E foi dormir. No outro dia de manhãzinha, Buda, muito inteligente, perspicaz, chamou o seu discípulo, chamado Ananda, e disse-lhe, Ananda, hoje você vai fazer um trabalho para mim. Ananda ficou eufórico, maravilhado, porque ele queria auxiliar o mestre, ele gostava de auxiliar o mestre. Ele disse, você vai hoje lá naquela vila que tem aí no pé da montanha, e você vai lá entrevistar todas as famílias, todos os pais de família. E você vai perguntar para eles o que é que eles, se eles pudessem ter qualquer coisa nessa vida, se eles pudessem ter qualquer coisa, o que eles mais queriam, o que eles mais desejariam. Ananda pegou uma prancheta, uma caneta e desceu. E foi. De tardezinha ele voltou. Ele voltou, visitou lá todas as... Tinha 50 casinhas lá, ele visitou todas as casas, compilou tudo, chegou para o mestre, contente, falou, mestre, está feito o trabalho, já compilei tudo. Buda falou para ele, pois muito bem, Ananda, e qual é o resultado do seu trabalho? Ele disse, mestre, das 50 famílias, 30 famílias me disseram, 30 pais de família me disseram que se pudessem ter qualquer coisa, gostariam de ter mais bens materiais. Para viverem um pouco mais folgados, porque eles são muito pobres e às vezes lhe falta até o necessário. Eles gostariam de ter muito mais bens materiais. Muito bem, Ananda. E dos outros? Bem, mestre, aí sobraram 20. Desses 20, 10 disseram que gostariam de ter mais saúde. Saúde para si e para os seus familiares. Muito bem, Ananda.
E os outros? Bem, mestre, desses outros 5, dos outros 10, 5 disseram que gostariam de casar bem os seus filhos e as suas filhas, para que eles tivessem uma vida mais tranquila, mais prazerosa. Muito bem, Ananda. E os outros 5, Ananda? Os outros 5, mestre? Os outros 5 já têm saúde, têm uma vida razoável, seus filhos estão bem casados. Eles disseram que o que eles queriam mesmo é ter uma vida mais longa, para aproveitar mais tudo que eles já têm. Buda, então, olhou para Ananda e disse: Ananda, e quantos disseram que gostariam de ter a minha sabedoria e o meu conhecimento para lidar com a vida do jeito que eu lido? Ananda disse: sua sabedoria, o seu conhecimento, mestre? Não, ninguém. Ninguém não, mestre. Ele falou: não. Pois é, meu filho. Como é que você quer que eu dê para a humanidade uma coisa que a humanidade não quer? Essa história, ela ilustra bem a nossa falta de entendimento do Evangelho do Cristo e do Livro dos Espíritos. Jesus, há cerca de 2000 anos, veio aqui, nos deixou o Evangelho, colocando uma semente poderosa no coração de quem queira receber. Deixou aí o Evangelho para nós. Os Espíritos vieram há 163 anos e trouxeram o Livro dos Espíritos buscando esclarecer melhor o Evangelho de Jesus. Mas é necessário encontrar quem queira receber esses ensinamentos. Porque se tem uma coisa que Deus não fará conosco, com você, é fazer você passar da condição que você está para a condição de anjo, violentando o teu livre-arbítrio. Deus não vai fazer isso com você. Os espíritos também não vão fazer isso com você. Porque seguem a Deus. Eles também não vão violentar a tua consciência. O Espiritismo não veio violentar a consciência de ninguém, assim como Jesus, que disse que não veio destruir a lei, veio dar cumprimento a ela. O Espiritismo também não veio destruir o Evangelho de Jesus, não veio destruir a lei. Pretende dar cumprimento a ela, mas é necessário corações que queiram receber. Porque nós não seremos violentados na nossa vontade. Então, de vez em quando, acontece uma revolução dessa da natureza para fazer a gente caminhar para frente. Para a gente parar para pensar. Não é? Para a gente mudar um pouco o pensamento. Porque a gente vive dentro de uma caixa. A gente acorda, arruma as coisas da casa, vai trabalhar, lá com as mesmas pessoas, vai lá, volta, assiste lá o nosso programa preferido de televisão, tem lá aqueles livros que a gente gosta de ler, aqueles filmes que a gente gosta de ver, aquela roupa que a gente gosta de usar, de uma determinada marca. Vocês percebem que, aparentemente, nós não temos liberdade. A gente hoje reclama, fala assim: mas eu estou preso dentro da minha casa, eu não tenho liberdade. A gente já estava preso antes. A gente já estava preso a ideias preconcebidas. Estávamos presos à intolerância que ainda está conosco. Estávamos presos a essas questões que a gente traz de várias vidas, que nós estamos trazendo dentro de nós. Nós estamos presos a isso. Nesse momento a gente tem a oportunidade de se libertar, porque existem 2 tipos de prisão. Existe a prisão material, que você se prende às coisas, às criaturas, a tudo que te circunda, e a prisão psicológica, do pensamento, que você não aprende a pensar fora da caixa. Você só pensa ali, ó. Existem 2 tipos de prisão. Nós estávamos dentro das 2. Nesse momento, a gente tem a condição de se libertar dessa aqui, ó, da prisão do pensamento. É o momento da gente parar de pensar dentro da caixa. A gente tem a oportunidade, nesse momento a gente tomou um chacoalhão para passar: peraí, o que eu estou fazendo da minha vida?
O que está acontecendo ao meu redor? Opa, a vida não é bem assim, do jeito que eu estava pensando. Esse é o momento que talvez a gente tenha a possibilidade de receber a liberdade que a gente ainda não teve. A liberdade de pensar fora dos padrões pré-estabelecidos, fora daquilo que a escola ensina, fora daquilo que as empresas querem que nós pensemos, fora daquilo que a publicidade informa para você. Fugir dos padrões. Esse é o momento. E aí, talvez a gente consiga entender o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as lições de Jesus. Mas, repito, nós temos que estar com o coração aberto para essas coisas. Nós temos que querer isso, porque os Espíritos não são impositivos, Deus não é um déspota, Jesus não violentará as criaturas que Deus deixou sob seu comando. Nós temos que mudar por nosso próprio esforço. Nós temos que buscar dentro de nós a força para fugir de tudo isso a que nós nos escravizamos há tantas encarnações e ainda continuamos escravos no dia de hoje. A esses pensamentos, a essas forças que nos vinculam, que nos amarram, às questões pueris muitas vezes, não é? De ofender a um companheiro de jornada por questões muito pequenas. Nós temos que buscar em nós a força para modificar. E é isso que o Livro dos Espíritos veio trazer para nós há 163 anos hoje. Allan Kardec, esse baluarte, não é? Esse primoroso amigo divino, que certamente era um espírito já bem iluminado, ele veio nos trazer essa oportunidade, essa possibilidade. E nós, então, queremos agradecer de coração essa possibilidade que Deus concede à humanidade. Nós temos um manual para a nossa vida, é o Evangelho, não é? E nós temos o Livro dos Espíritos que explica esse manual de vida. Vamos nos apegar, entender melhor essas leituras, e vocês verão que muitas coisas, muitos pensamentos, muitas ansiedades, muitos tormentos íntimos desaparecerão. Desaparecerão. Quanto mais nós formos entendendo, gente, não é à toa que Jesus diz assim para a gente: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A gente precisa se libertar dessas ansiedades, esses tormentos íntimos, dessa prisão íntima. A gente precisa sair da caixa, pensar fora da caixa, escapar do comum, porque o comum não leva a Deus hoje ainda, hoje, porque o comum virá levar a Deus, porque quando nós avançarmos para a próxima fase da nossa evolução, quando o planeta não for mais de expiação e sofrimento, mas for um planeta de regeneração, quando as criaturas aprenderem a se respeitar mutuamente, quando nós precisarmos menos da lei do homem, porque obedecemos mais à lei de Deus, nesse momento o comum levará. Mas por enquanto, meus amigos, o comum ainda não leva a Deus. O comum nos mantém atrelados às forças materiais. E as forças materiais são contrárias às forças espirituais. E Jesus já nos alertou também que ninguém pode amar a dois senhores. Amar a Deus e a Mamon. Porque ou há de se entregar a um e desfazer do outro, ou há de seguir muito a um e esquecer do outro. Não há como cuidarmos da nossa essência
se nós estamos tão apegados a tudo que é físico. Então nós precisamos dar o devido valor a tudo que temos, mas, de preferência, colocando tudo que temos a serviço da iluminação nossa e dos nossos semelhantes. Quanto mais nós agirmos, mais as respostas da vida serão belas, serão agradáveis. E quem sabe, quando desencarnarmos, porque todos iremos, receber no plano espiritual um abraço carinhoso de um amigo querido. Diga que lhe fizemos o bem. Nós estamos aqui para fazer o bem, para auxiliarmos-nos mutuamente, para amparar. E só assim a obra de Jesus se fará no coração dos homens. Eu quero agradecer aos nossos amigos, a Lúcia Helena Ferreira Mendonça, está também nos assistindo. Um abraço, viu? Foi um prazer fazer essa live na noite de hoje. Não podia deixar passar em branco os 163 anos do Livro dos Espíritos. Eu aconselho, se é que eu posso dar algum conselho, não é? Que todos pudessem ler esse livro. O Emmanuel tem uma frase que ele diz que a maior caridade que o Espiritismo, que pode ser feita para o Espiritismo, é a sua difusão. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser bons. Porque quando a gente lê uma obra dessa, como dizia o Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Não há quem leia essa obra que não modifique, pelo menos um pouquinho, a sua conduta diante da vida, pensando que lá no futuro a gente vai ter que encontrar uma coisa chamada consciência. Não é ninguém que vai ficar cobrando a gente, não. É a nossa consciência. O Chico dizia que a maior lamentação dos espíritos quando desencarnam é perceber o tempo perdido. Quando a gente desencarnar, que aquela profusão de vida do plano espiritual estiver diante dos nossos olhos e que nós encararmos a nossa essência divina e que nós percebemos que nós não podemos esconder quem somos e que nós soubermos que as outras criaturas nos olham e nos veem por dentro. Nesse momento a nossa consciência vai nos cobrar, vai dizer, podia ter feito mais e não fez. E aí vem o arrependimento. Então não tem quem não leia essa obra que não mude. Então, se nós pudéssemos dar um conselho, gostaria que todos pudessem ler o Livro dos Espíritos, fazer essa caridade para nós mesmos, para o nosso próprio espírito, para que nós possamos modificar, fazer a tal da reforma íntima, que é tão necessária. Que Jesus esteja conosco na noite de hoje, que Deus abençoe a todos nós, as famílias, o nosso Brasil, o nosso planeta Terra, que os nossos governantes recebam dos bons espíritos, desses espíritos que tratam da nossa evolução, que eles possam receber deles orientações e perceber essas orientações, porque receber orientações de bons espíritos, todos nós recebemos. Também está aqui no Livro dos Espíritos, né? Tem uma pergunta aqui. E o Kardec fala, escuta, por que Deus permite que os bons orientem, mas que os maus também? E os espíritos falam, olha, é justamente para te testar, é para saber em que nível que você está, filho, não é? Porque você ficar só recebendo, né, influência de espírito bom é fácil. Eu quero ver você receber dos dois e aí o teu coração vai balançar para que lado? E aí o Cristo nos fala,
Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Não é? Então, que nós possamos receber, que esses nossos governantes possam receber essas orientações dos bons espíritos e perceber essas orientações. Nós temos que orar por eles. Temos que orar por todos os nossos governantes, para que eles sejam capazes de perceber, de captar as orientações dos bons espíritos. Dos bons espíritos. Para que eles possam conduzir da melhor forma possível esse momento coletivo, de provação coletiva que nós estamos vivendo. Nós temos que lembrar, aqui no Livro dos Espíritos, de que não existe efeito sem causa. Não existe efeito sem causa. E eles dizem que todo efeito, ele decorre de uma causa. Eu estava falando isso outro dia, eu vou repetir hoje. Nós não estamos vivendo uma causa, não. Nós estamos vivendo um efeito. Nós estamos vivendo um efeito. A causa está lá atrás. O que nós precisamos perguntar é por que é que nós estamos passando por esse efeito? Quem deu causa? Não é? Até que ponto eu, Reinaldo, estou envolvido com essa causa? Para estar agora passando por esse efeito. São perguntas que nós temos que fazer. E só faz esse tipo de pergunta quem leu essas obras aqui que a gente está falando. Quem leu o Evangelho e entendeu, quem leu o Livro dos Espíritos, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo. Leiam esses livros, leiam esses livros. Vai fazer um bem danado para você. Vai fazer um bem danado para a tua família, para a tua cabeça. Você vai começar a enxergar a vida por outros prismas, outro ângulo. Aquilo que te parece hoje tão medonho, assustador, vai começar a ficar menor. Ô, gente, passar por aquilo que o Cristo passou, sem recuar, sem um ai, tem que ter muito conhecimento de tudo isso que a gente está falando. As coisas eram muito pequenas, o Cristo falava, tudo isso que eu estou passando, pelo tamanho da semente que eu estou plantando, isso não é nada. Cristo passou por tudo que ele passou, sabendo que aquilo serviria para o futuro dos espíritos que estavam sob sua direção. Por isso ele não reclamou. Por isso ele manda perdoar os seus algozes, na hora extrema, porque ele sabia que ali ele plantava uma semente para a eternidade. Jesus plantou a semente dele. Kardec plantou essa aqui junto com os espíritos. E eu, e você, que semente que nós estamos plantando? Boa noite. Fiquem com Deus. Até mais.